Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém, querido? Nós estamos terminando a série sobre a nova aliança, né? Nós pregamos sobre a nova aliança 2 domingos atrás. Semana passada nós falamos sobre as cláusulas da nova aliança. E hoje nós queremos encerrar com essa palavra, né? Os mandamentos na nova aliança. Quando a gente fala de graça, as pessoas pensam assim: então não tem nada para cumprir, não tem mandamento, não tem nada, né? Mas hoje o Senhor vai trazer uma revelação poderosa para o seu coração. Você vai ver como Deus é bom. Sabe, todo homem sabe o que é certo e o que é errado, porque ele tem uma consciência que foi dada por Deus. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Um bandido, quando ele vai fazer um assalto, alguma coisa, ele já sabe o que é errado, né? Porque foi colocado sobre nós uma consciência. E se nós desejarmos viver uma vida incoerente, nós vamos ter que suprimir a nossa consciência para poder tentar viver achando que aquilo é normal, porque não tem jeito. A nossa consciência foi colocada dentro de nós, né? Engraçado que quando Deus chamou Abraão, presta atenção na história que Deus tem na Bíblia, e você tem que ler a Bíblia prestando atenção nesses detalhes. Quando Deus chamou Abraão para sair para uma nova terra, para largar a parentela dele, que Deus ia começar algo novo na vida de Abraão, né? Abraão estava lá e Deus falou assim: olha, sai daí, vem para cá, que eu vou te fazer uma grande nação. Engraçado que Deus não deu nenhum mandamento para Abraão. Deus não falou assim: olha, você sai, mas você vai cumprir isso, que eu vou fazer isso para você. Não existe isso na história de Abraão. A chamada de Abraão foi baseada em um relacionamento. Deus chamou Abraão para ter um relacionamento. Fala assim comigo: relacionamento. Isso. Abraão, lá em Tiago, depois vai dizer no Novo Testamento, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha só, irmão, o relacionamento de Abraão com Deus foi tão grande e não tinha nenhum mandamento para ele cumprir. E no final, Tiago diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus, né? Deus nunca quis que o homem vivesse por meio de mandamentos, por meio de leis. Deus sempre quis que o homem andasse com ele baseado em um relacionamento de graça. Então Abraão se tornou amigo de Deus. Por quê? Porque ele obedeceu um monte de coisas? Não. Abraão se tornou um amigo de Deus porque ele creu. Porque ele creu naquilo que Deus disse para ele, ele acreditou naquilo que Deus disse para ele, e por isso a Bíblia diz que ele creu tanto, que ele se tornou amigo de Deus. Quantos aqui desejam ser amigos de Deus, amém? Qual o segredo, pastor? Crer, somente crer, né? Abraão não cumpriu nenhum mandamento. Quando você pega a história do Velho Testamento para ler, você vai ver que a lei, ela veio 400 anos depois de Abraão, né? Ela não veio na época de Abraão, ela veio 400 anos depois. Mas a Bíblia disse que Abraão, sem nenhum mandamento, a Bíblia disse que ele andava com Deus, né? Tem gente hoje que pensa que só dá para andar com Deus debaixo de um monte de regras. Se você não tiver um monte de regras, você não consegue andar com Deus, né? Mas Abraão, nós vimos que não foi assim. No entanto, queridos, mesmo sem lei, presta atenção, mesmo sem mandamento, a Bíblia disse que Abraão obedeceu a Deus num nível profundo. Abraão obedeceu a Deus, não tinha nada que dizia que ele tinha que fazer isso ou aquilo, mas mesmo não tendo nenhum mandamento, a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus num nível profundo, ao ponto de acreditar que ele poderia sacrificar o filho dele, e Deus seria poderoso para ressuscitar o filho dele. Mas deixa eu falar uma coisa, até a época de Abraão, nunca tinha acontecido o caso de alguém ressuscitar. Ele acreditava que Deus podia fazer uma coisa que nunca teria acontecido. Então Abraão, ele amava a Deus. Abraão era um homem de fé. Ele obedecia, e se precisasse, ele obedecia até o fim.
E isso tudo sem nenhum mandamento, sem nenhuma lei, porque a lei veio 400 anos depois. Quando Deus então dá os 10 mandamentos para Moisés, Deus sabia que o homem não seria capaz de obedecê-lo. Porém o homem não sabia disso. Quando Deus dá as leis para Moisés, Deus já sabia que o homem não iria obedecê-lo. Assim Deus dá a lei para que o homem visse a sua incapacidade de obedecê-lo. Eu vou te explicar mais para frente. Deus deu a lei para o homem, não para que o homem cumprisse. As pessoas acham que Deus deu a lei para que o homem cumprisse a lei. Deus não deu a lei para que o homem cumprisse, mas para que ele conhecesse o pecado através da lei. Deixa eu te explicar. Antes da lei, o homem pecava, só que ele não sabia que era pecado. Por quê, pastor? Porque não tinha uma lei que dizia que era pecado. Olha o que Romanos 5:20 diz. A lei foi introduzida, Deus colocou a lei para que a transgressão fosse ressaltada. Onde abundou o pecado, aí Deus entrou com a graça. Então a lei foi colocada para que o homem visse o pecado dele. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19, Paulo pergunta: qual era então o propósito da lei? As pessoas acham que Deus deu a lei para o homem obedecer a lei. Ninguém consegue obedecer a lei. Paulo fala assim: qual era o propósito da lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que visse o descendente a quem refriaria a promessa, Jesus Cristo, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então para que a lei foi colocada? Para mostrar o pecado, para mostrar a transgressão. Pastor, o que significa transgressão? Romanos 5:13 explicou isso. Em outras palavras, havia pecado. Vamos ler Romanos 5:13? Diz assim: pois antes de ser dada a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não era levado em conta, porque não existia lei. Vocês estão entendendo, irmão? Fazer isso aqui não era pecado. Mas um dia o pastor Evandro veio aqui e falou assim: se você jogar água, é pecado. Aí entrou a lei, passou a ser pecado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O povo pecava e não sabia que era pecado. Então Deus estabeleceu a lei para que o homem soubesse como ele é pecador. Em outras palavras, havia pecado, mas o homem não sabia. Imagine que você vai num país onde o limite de velocidade é 80 km. E quando você chega lá, você dirige a 100 km por hora. O que você está fazendo? Transgredindo a lei. É 80, mas você bota 100. Então você agora é um transgressor da lei. Então você já era um pecador, agora você se tornou um transgressor, porque você quebrou a lei. O homem, ele era um pecador, mas como não tinha lei, Deus colocou a lei, então agora ele passou a ser um transgressor da lei. O pecado estava em nós, mas a lei foi dada para fazer do pecado uma transgressão. Assim a lei, ela só revela os nossos pecados. A lei só revela como nós somos transgressores. Quando a Bíblia diz assim, não roubarás, nós roubamos. Quando a Bíblia diz não matarás, nós matamos. Quando a Bíblia diz assim, não furtarás, nós fazemos, nós quebramos todos. Ah, pastor, eu não matei ninguém. Não? Você nunca matou ninguém? Você que pensa. Porque a Bíblia diz assim, se você só tiver odiar alguém, você já é um assassino. Eu nunca roubei ninguém, talvez você nunca entrou no banco e botou uma arma na cabeça de ninguém. Mas com certeza, você já pegou alguma coisa e não devolveu. Com certeza você já fez algo
quebrando todos os mandamentos. Então, queridos, a pergunta é nessa noite: Jesus vem e entra e traz a graça para nós. Mas pastor, e na graça existe mandamentos? E na nova aliança existe mandamento? A resposta é sim. As pessoas pensam que porque agora é a graça, elas podem fazer o que elas quiserem. Tanto que as pessoas chamam de graça barata. A pergunta é: na lei, na graça, existe mandamento? Sim. 1 João, capítulo 3, verso 21 e 23. Olha só, presta atenção. Vamos ver uma história agora do Novo Testamento. Amado, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança. Não passa o versículo não, só quando eu mandar, tá? Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Olha, se você estiver na lei, você está ferrado, porque toda vez você vai estar sendo condenado. Você nunca vai ter paz na lei. Então, já está falando da nova aliança, né? Então, nós temos confiança diante de Deus, verso 22. E recebemos tudo o que pedimos. Quantos aqui acreditam que tudo que você pedir pode receber, amém? Aí ele dá o segredo para que tudo que você pedir, você receber. E ele fala assim: porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ó, se você parar aqui, a sua mente dá uma bugada. Bom, para ser abençoado eu tenho que obedecer os mandamentos. Aí você vai pensando nos mandamentos de Moisés, aí você fala assim: eu não consigo obedecer. Aí porque você não consegue obedecer, você não tem confiança diante de Deus para pedir tudo o que você precisa. Mas João esclarece o restante, olha, verso 23. Quais são os mandamentos? E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Aleluia. Esses são os mandamentos da graça. E se nós, então, obedecermos esses mandamentos, o texto diz que nós podemos pedir o que nós quisermos, que será respondido. Mas pastor, talvez as pessoas pensem assim: que mandamento é esse? E o texto está dizendo que nós creiamos no Filho Jesus Cristo como nosso Senhor, né? O mandamento, Ele nos amou, né, incondicionalmente. E João relata sobre Jesus lá em João capítulo 13, verso 34 e 35. Olha o que João diz assim. Jesus dizendo assim: olha, Jesus falou: e um novo mandamento vos dou. Fala assim comigo: novo. Fala forte: novo. Eu sei que você está cansado, que você veio do encontro de casais, mas fala forte: novo. Se ele está falando novo, é porque os velhos, o que aconteceu? Passou. Jesus está falando assim: e um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros, né? Com isso, todos vocês saberão, todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que as pessoas vão saber que você é discípulo de Jesus? Não, pastor, eu boto uma caixa de som nas costas, vou para a praça e começo a falar de Jesus. Não, pastor, eu entrego 200 folhetos todos os dias. Não, pastor, eu pego um terno, vou para o monte e oro, todo mundo sabe que eu sou discípulo de Jesus. Não, Jesus falou assim: você quer saber como as pessoas saberão que você é discípulo de Jesus? Quando elas verem você amando uns aos outros. Jesus disse isso. O Senhor disse assim: um novo mandamento eu te dou. Não é o mandamento de Moisés, é um novo mandamento. Qual era o mandamento da lei? O mandamento da lei era para amar o próximo como a si mesmo. Presta atenção na diferença. Na lei tinha um parecido. Na lei tinha um parecido: olha, você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Eu já encontrei pessoas dizendo assim: pastor, como que eu posso amar alguém se eu não estou conseguindo nem me amar? Às vezes eu achei assim: poxa, isso parece um absurdo isso, mas faz sentido. Mas o Novo Testamento solucionou isso. O Novo Testamento diz: amemos uns aos outros
à medida que entendemos o quanto Cristo nos amou. A lei diz que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos, mas o Novo Testamento diz assim, que nós devemos amar uns aos outros, entendendo o tanto que Deus nos amou. Quando você entende o tanto que Deus te amou, quando você entende o que Deus te fez, você então consegue amar as pessoas espontaneamente, você consegue amar uns aos outros. Não é mais uma lei que você tem que cozinhar para o seu marido, que você tem que beijar o seu marido, que você tem que amar as pessoas. Não é mais uma lei, você passa a amar as pessoas agora, porque agora você entendeu que você foi muito amado por Deus. Por isso então você pode amar alguém, à medida que você conhece o amor de Deus, né? A bênção. Eu escrevi isso, me deu até um calafrio. Eu falei, Deus, dá sabedoria às pessoas para entender. A bênção de Deus está no ministro. A bênção de Deus está no púlpito, que remove o véu a cada semana da igreja, mostrando o amor de Jesus nas pregações que é levada. Esses pastores, eles estão ajudando a cumprir o novo mandamento. A cada semana, quando o véu é retirado, quando as pessoas vão entendendo o quanto Deus amou elas, o quanto elas vão entendendo isso, na medida que elas vão entendendo, elas vão amando muito mais as pessoas que estão em volta dela. Oh, querido, como é bom quando você pode ouvir o Evangelho da Graça, né? E a explicação de João é simples. 1 João capítulo 4, 19, né? Diz assim, nós amamos porque Ele nos amou. Por que você ama, irmão? Porque Jesus nos amou primeiro. Então a cada domingo que você ouve que você é amado, a cada domingo que você ouve, a cada célula que você ouve que você é amado, que Jesus morreu por você, que Ele foi um sacrifício vivo por você, a cada domingo que você ouve que não há mais condenação, que Jesus Cristo levou toda a sua condenação, que Jesus levou todo o seu pecado, a cada domingo que esse véu é retirado, você passa a amar mais a Jesus, porque quando você vai amando Jesus, você então pode amar as outras pessoas, porque entende que você foi amado por Jesus. Oh, querido, é muito simples isso. O nosso amor é apenas uma resposta do amor dele por nós. A revelação do quanto somos amados pelo Senhor é a chave para o seu cumprimento do mandamento. Você nunca vai conseguir cumprir o mandamento se você não entender o quanto você é amado. O primeiro mandamento citado por João é que creiamos no nome do seu Filho Jesus. Diferentemente da lei, o Senhor manda crer e não fazer algo. Querido, você pode não acreditar, mas deixa eu falar para você. Olha aqui para mim. Eu não comecei a pregar para você ainda. Se você que está sentado aqui, eu só estou fazendo uma revisão de quase tudo que você já ouviu. Deus quer entregar algo para você nessa noite. Que eu fiquei falando, mas Deus, Tu és muito lindo. Irmãos, presta atenção aonde Deus vai te levar nessa noite. Pastor, em que nós precisamos crer? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em que nós precisamos crer? No Filho de Deus. Quando nós cremos no nome do Senhor, quanto mais você crê no nome do Senhor, nós entendemos que somos amados, e dessa forma nós vamos cumprindo o outro mandamento, que é amar uns aos outros. A lei dizia assim, ame a Deus, mas hoje a graça diz assim, creia no amor dele por você. Quanto mais você crê no amor deles por você, mais você vai conseguir amar a você e as outras pessoas que estão em volta de você. Uma pessoa que não ama a outra, é porque ela ainda não crê naquilo, no quanto que Deus a ama ainda. Qualquer coisa, e o texto diz assim, qualquer coisa que você pedir ao Pai, Ele ouvirá. Tem pessoas que falam assim para mim, pastor,
não acontece nada na minha vida. Eu oro, não acontece nada. Está aí a resposta. Porque você não crê no amor de Deus por você. Porque o texto diz assim, que aquele que crê, qualquer coisa que ele pedir ao Pai, o Pai ouvirá. Então, permanecer no amor do Senhor, isso é muito importante. A lei lá em Deuteronômio 6:9 diz assim: amarás o Senhor de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas na graça, 1 João capítulo 4, verso 10, diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Não se trata do quanto você ama a Deus. Se trata do quanto você entende que você é amado de Deus. De quanto você é a menininha de Deus, o menininho de Deus. Quanto você crê nisso, sabe? A lei era amar a Deus, mas a graça é Deus me amar. Ah, pastor, então isso significa que eu não preciso amar a Deus? Claro que não. Antes eu amava Ele porque era obrigado, mas agora eu amo porque Ele me conquistou. Hoje eu amo como uma resposta daquilo que Ele fez por mim. Isso é sobrenatural. Você que esteve aqui domingo, nós demos um exemplo de um casamento. Quando a esposa é amada, não tem como ela não amar. É uma resposta daquilo que é feito. Agora, cheguei na parte que eu queria, porque até aí ainda parece que é a nossa parte. Bom, eu ainda tenho que crer, mas eu não consigo crer. Até aí ainda parece que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas a Bíblia, ela fala sobre os imperativos de Deus. Fala assim, imperativos. Deixa eu te explicar o que é isso, irmão. Deixa eu te mostrar algo lindo de Deus para você. A Bíblia chama isso dos imperativos de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 14, verso 17, né? Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que interessante, se você entender isso, você vai entender algo sobrenatural na sua vida, né? Isso significa que o grande sinal de quando nós estamos pregando o Evangelho corretamente, é quando você sai daqui sentindo alegria, paz no seu coração. Quando isso acontece, é porque a palavra de Deus que está sendo pregada é a palavra do reino de Deus. Se você ouve uma palavra de Deus e quando acaba o culto, você sai condenado, você sai achando que você não consegue cumprir aquilo que foi pedido. Quando você vem na igreja e você ouve e você vê pessoas sendo abençoadas, mas você olha e acha que você não pode ser abençoado porque você não está no padrão daqueles que são abençoados, isso não é reino de Deus. O reino de Deus é que quando você ouve uma palavra, o seu coração aquece, você sente amado, você sente paz, você sente alegria. E se tem isso aqui nessa noite, eu gostaria que você desse uma salva de palmas para o Senhor e dissesse assim: Deus, obrigado pelo que você está fazendo em nossas vidas. Aleluia. Oh, eu creio de coração, amado. Eu creio de coração, porque eu recebo todos os dias, eu recebo testemunho de pessoas dizendo que a cada dia elas estão amando mais o Senhor, a cada dia elas estão buscando mais o Senhor, elas estão se santificando mais ao Senhor, sabe? Mas isso é interessante, que o reino de Deus disse que o reino de Deus é justiça, e essa justiça não seria, algumas pessoas pensam assim: pastor, o reino de Deus é justiça, e essa justiça não seria a justiça das nossas obras, que nós temos que obedecer? Não. O Novo Testamento diz que existe duas justiças. Você precisa entender, para você entender os imperativos de Deus, que eu vou te explicar daqui a pouco. O reino de Deus diz que existe duas justiças. Filipenses capítulo 3, verso 9, olha que interessante. E ser encontrado nele, não tendo a própria justiça que procede da lei. Então existe uma justiça que procede da lei. Fala assim comigo: justiça que procede da lei. Existe uma justiça que procede da lei, que são as nossas obras, aquilo que a gente acha que a gente faz para Deus. Mas a que vem
mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, ela é baseada na fé. Presta atenção, existem duas justiças na terra. O reino de Deus é justiça. Existem duas justiças na terra. Uma justiça é aquela que você acha que você está diante de Deus através das suas obras. A Bíblia diz que essa justiça, ela não vem de Deus. Mas a justiça que vem de Deus, ela é a justiça de Cristo. É aquela que é baseada na fé. Então a justiça que depende da minha obediência, como muitas pessoas acham que elas podem ceiar porque elas obedeceram, que elas podem fazer isso porque elas obedeceram, sabe, essa justiça que depende da nossa obediência aos mandamentos, a Bíblia chama de justiça própria. E isso não procede de Deus. É o texto que está dizendo, não sou eu, querido. Mas a justiça que é mediante a fé em Cristo, essa é a justiça que procede de Deus. E ela é baseada no descanso da fé. A justiça própria, que é pela obediência dos mandamentos, essa não precisa de fé. Não precisa de fé. Você só precisa tentar obedecer. Por isso que Deus não se agrada dessa justiça. Mas a justiça do reino de Deus é a justiça baseada na fé. Aí está o grande problema dos cristãos. Porque eles preferem achar que eles vão conquistar algo de Deus pela sua justiça própria. Eles falam assim: nossa Deus, eu não mato, eu não roubo, estou todo domingo na igreja, sou casado, não traio minha mulher, cuido dos meus filhos, sou dizimista, mas não acontece nada comigo, porque essa é a justiça das obras. Essa não procede da fé. A justiça que procede da fé, ela é baseada no crer. E Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 6, 33, assim, olha: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ó, de novo. E todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Quantos aqui querem coisas acrescentadas na sua vida? Qual é a receita que Jesus está dando? Busque a justiça da fé. Você não vai receber uma bênção porque você fez uma campanha de 7 semanas. Não, isso é obras. Você não vai receber uma bênção porque você fez isso, ou fez aquilo. Isso é justiça própria. Jesus está falando assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça mediante a fé, a que vem pela fé. Agora veja, depois que você entendeu isso, todos entenderam isso que eu estou explicando? Sim ou não, irmão? Amém? Estou pregando aqui hoje, a gente está fazendo um curso aqui hoje. Agora entra a parte linda da história. Você precisa entender isso para você entender os imperativos de Deus. Porque a Bíblia diz que tem lei no Novo Testamento, tem graça, tem mandamento no Novo Testamento. Se você não entender isso, você não entende o mandamento. E aí você cai na lei do mesmo jeito. Agora veja como Deus é lindo. Então, existe mandamento no Novo Testamento? Sim. Porém, não são como dos Velhos Testamentos. Agora, é como Deus dissesse assim: ao homem faminto, dê a ele de comer. É difícil para o faminto comer, irmão? Hã? Vocês estão aí? É como Jesus estivesse dizendo assim: ao cansado, dê a ele descanso. É difícil para o cansado descansar? Claro que não. No meio teológico, isso é chamado de imperativos, né? Mas o imperativo, ele sempre vem antes de um indicativo. Então presta atenção, é como se os mandamentos de Deus fossem, na graça, fossem os imperativos, o que nós temos que fazer. Os mandamentos é como fossem os imperativos, o que nós temos que fazer. Só que no meio disso tudo, existem os indicativos de Deus. E os indicativos nos dizem o que somos, o que temos e o que podemos fazer em Cristo. Por causa disso, nós somos capazes de obedecer os imperativos, os mandamentos de Deus. Presta atenção que eu vou te dar um exemplo. Porque Cristo nos amou
indicativo, devemos amar a nossa esposa. Então Deus manda amar a esposa. Por quê? Porque Cristo te amou. Existe um mandamento de amar? Sim. Como é que você cumpre? Porque Cristo te amou. Olha que interessante. Porque somos ricamente perdoados, indicativo, Deus nos perdoou, nós devemos perdoar livremente quem nos ofende, imperativo. Deus fala assim, olha, você tem que perdoar alguém. Está escrito ou não está escrito no Novo Testamento? Amém? Por que você perdoa? Porque você já foi? Hein? Você está entendendo? Deus te pede algo que Ele já fez por você. Deus te dá um sinal daquilo que Ele já fez. Porque você é uma nova criatura, Deus fala, então você não pode viver como ímpio. Está lá no Novo Testamento, na graça, que nós não devemos viver como ímpios. É um mandamento, sim ou não? E por que você não pode ter que cumprir ele? Porque agora Ele te fez uma nova criatura. Quantos estão entendendo? Presta atenção. Porque o Espírito Santo habita em você, mas está lá o imperativo. Você lê a Bíblia e fala assim, nós não podemos viver na impureza, na prostituição. Está no Novo Testamento. Mas por que você não pode viver na impureza, na prostituição? Que é o imperativo de Deus. Porque o indicativo está dizendo que o Espírito Santo habita dentro de você. E aonde o Espírito Santo de Deus habita, não tem como viver na prostituição. Não tem como viver nas coisas impuras desse mundo. Até aquilo que Deus nos pede para fazer, Ele já nos deu a solução para que a gente faça. A nossa obediência aos imperativos de Deus é apenas uma consequência do poder daquilo que Cristo já fez em nós na cruz. No Velho Testamento, as pessoas obedeciam para tentarem ser justas. Tinham 600 e poucos mandamentos na Velha Aliança, eles tentavam obedecer para tentar ser justa. Mas no Novo Testamento, sabe o que aconteceu? Nós já fomos justificados. Dessa forma nós obedecemos, porque nós já somos justificados. Você não está aí para dar uma salva de palmas para Deus, não? A lei, você obedecia para se tornar justo. Mas na graça, nós somos feitos justos. Por isso nós obedecemos. Uma pessoa que entendeu a revelação da graça, do amor de Deus, ele não consegue viver no pecado. Porque ele entendeu que ele foi feito justiça de Deus. Nós precisamos crer e confessar que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus todos os dias. Mas existem mandamentos ainda. Mandamentos para quem? No Novo Testamento, mandamentos para o ímpio. 1 Timóteo diz assim, 1 Timóteo 1,9, olha só. Também sabemos que ela não é feita, ela está falando da lei, não é feita para os justos. E a lei de Moisés? Ela existe, ela está em rigor ainda. Você pensa? Ela está, aqui ó. Mas ela, nós sabemos que ela não foi feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Tem alguém assim aqui nessa noite? Então você está debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém, querido? É para esses que a lei ainda está em operação. É para esses que a lei ainda fala, né? Não é possível crer na coisa certa e viver, e não viver de maneira certa. Se você crê na coisa certa, você vai viver de maneira certa. A sua conduta é sempre resultado da sua crença. A forma como você vive nesse mundo, como você anda nesse mundo, é resultado da sua crença. Se você crê na coisa certa, você vai viver de forma correta. Se você crê que você é justo, você vai viver como uma pessoa justa. Mas se você crê que você é pecador, você vai viver de forma pecaminosa. Se você crê que você é filho de Deus, que você é nobre, que você é da realeza, você vai viver como um nobre, como alguém da realeza. Mas se você crê que você não é amado por Deus,
que nada, ninguém nem se importa com você, ninguém sabe o que está acontecendo com você, você vai viver dessa forma. Então, querido, é impossível você crer na coisa certa e não viver de maneira certa. Se você viver de maneira errada, é porque você crê errado. Se você vive com coisas erradas, é porque a sua crença é errada. É evidentemente que o comportamento é importante, mas a ênfase maior deve ser naquilo que nós cremos. Aquilo que você crê vai mudar o seu comportamento a cada dia. A cada dia você vai mudar. Os indicativos sempre vão te apontar para Cristo. Quanto mais você contempla Cristo, mais você se parece com Ele. E eu estou terminando nessa noite. Presta atenção, querido. Se você aprender o que Cristo fez por você, se você entender o que Cristo fez por você, que são os nossos indicativos, se você não entender isso, você não vai conseguir cumprir os imperativos de Deus. Se você não entender o que Cristo fez por você, você não vai conseguir amar, você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir sofrer o dano, você não vai conseguir caminhar mais uma milha com o seu irmão. Se você não entender o que Cristo fez por você, você não consegue cumprir aquilo que os mandamentos que a Bíblia tem. Nós pregamos todo domingo a graça do Senhor aqui. Paulo sempre ensinava os indicativos. Se você ler a Bíblia, você vai ver Paulo sempre ensinando os indicativos, a sua posição em Cristo. Você está sentado nas regiões celestiais, você é herdeiro de Deus, você é filho de Deus, você é justiça de Deus, você é um com Ele no Espírito. Paulo está sempre pregando sobre isso. Depois que ele pregava sobre isso, então ele exortava que as pessoas andassem de acordo com isso que elas são. Paulo dizia assim: nós fomos ressuscitados com Cristo, portanto devemos ter um padrão de vida celestial. Quando você estava no mundo, a sua vida era uma, irmão. Mas quando você entregou a vida para Jesus, a sua vida é outra. Você ressuscitou com Cristo. Quando você foi batizado, aceitou Jesus, você ressuscitou com Cristo. O seu padrão de vida agora é um padrão celestial. É o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim: nós somos membros uns dos outros. Paulo não diz isso lá, amém? Por isso nós não podemos mentir uns para os outros. A Bíblia diz assim: não minta um para o outro. Por que ela está dizendo? Porque nós somos membros uns dos outros. Como é que eu vou mentir para minha mão? Você está entendendo o que Cristo fez por nós? Paulo dizia assim, olha que interessante: nós fomos feitos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui nessa noite, amém? Isso, Paulo está dizendo assim: nós fomos feitos filhos de Deus. Olha o indicativo aí. Qual é o imperativo, a exigência disso? Nós agora então somos da realeza, nós somos da família real, amém? Somos filhos de Deus. Por isso, precisamos ter nobreza nos nossos atos. Não podemos ser avarento, mesquinho, simplesmente porque isso não combina com a nossa natureza de filhos de Deus. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz para a gente não ser avarento. A Bíblia diz para a gente não ser mesquinho. A Bíblia diz para a gente ser nobre. Por quê, pastor? Porque nós somos filhos do rei. Você vai esperar do ímpio ser nobre? Nunca. Olha os gostos, olha o que eles fazem, olha as festas deles. Jesus falou assim: dá o banho no porco e solta ele. Quando ele solta, ele vai para onde? Para a lama. Agora os filhos de Deus, tem filho de Deus aqui, amém?
Deus deseja que a gente viva de forma nobre, ande como nobre, fale como nobre, se comporte como nobre, seja uma pessoa nobre em tudo aquilo que a gente for fazer. Por quê, pastor? Porque agora o Espírito Santo mora dentro de nós e nós somos filhos do Rei. Tá tudo tão difícil para mim não dá, tudo é pior para mim. Que nobreza é essa? Se você não entender quem você é em Cristo, você não vai conseguir cumprir. Por que o primeiro mandamento é: creia no Filho? Quantos aqui creia? Nós cremos. Então qual é o segundo? Crer no amor dele. Quanto mais você ama, entende o amor dele, né, mais você pode amar. Então eu encerro nessa noite, querido, presta atenção, porque as pessoas acham que na graça é bagunça. Não, pastor, agora eu estou na graça, é uma bagunça. Posso fazer o que eu quiser? Pode. Agora, se você é filho, você não vai fazer o que você quiser. Você vai fazer o que condiz a sua natureza de filho. Imagina meu filho, nossa, o filho do pastor. Passei ali, estava com uma peruca loura, copo de cerveja na mão. Combina? Não combina. Ele pode? Pode. Mas combina? Não combina. Não é o Raí. Não. O que combina para o Raí? É aquilo que a gente vê. O cara é nobre, irmão. Você vai na casa dele, a xícara está lá. O cara faz um negócio simples, ele faz um negócio bonito. Ele é a Patrícia. Você olha para o cara e fala assim: meu Deus, esses caras são da realeza. Né? O dorama, você viu? Vocês não sabem, tem um dorama aqui. O cara ganhou tudo. Lá no encontro de casais. Tudo que Deus está te exortando na graça, primeiro, Ele te providenciou algo para você. Por que você pode amar, irmão? Hein? Deus fala assim: amam uns aos outros. Porque Romanos 5,5 diz que o Espírito de Deus já foi derramado em nossos corações. Se o Espírito Santo foi derramado em meu coração, então eu posso amar. Agora, como amar sem esses indicativos? Toda exortação é sempre baseada no que nós somos. O Ministério do Louvor pode subir. Eu estou acabando hoje, irmão. Estou honrando o pessoal que foi no encontro, que está tudo cansado. Tem gente abrindo boca aí. Sabe nem o que eu estou pregando. Estamos querendo ir embora dormir. Mas eu já estou acabando. Toda exortação na Bíblia, no Novo Testamento, na graça, a Bíblia diz que Deus corrige o Filho. Então tem exortação na graça. Você pensa que agora você está na graça, você pode fazer o que você quiser? Não é assim não, irmão. Você tem um filho na graça. Seu filho, você chega em casa, ele derrubou o móvel, quebrou a panela, jogou no fora o negócio. Ai, que ele está na graça. Chega dentro de casa com fósforo, gasolina, bota gasolina dentro do, risca fogo dentro da sua casa. Não, aí está na graça. Não, irmão, a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Só que até nessa correção, Ele corrige mostrando quem você é. Dizendo assim: não combina com você. Tiago, fala aqui para mim. É porque eu já pensei nas outras mentes, mas é só para nós dois. Combina tomar café em copinho descartável? Não combina, irmão. Café tem que ser na xícara. Tiago é um tomador de café especial, por isso que eu estou falando isso. Tem coisa que, claro que pode tomar descartável, a gente toma, mas na xícara não é melhor? Então, querido, deixa eu falar para vocês. Não é porque nós vivemos na graça que é bagunça, não. Se estão te ensinando isso, irmão, te enganaram. Aqui você não está aprendendo isso não. Sabe por que não dá? Porque você tem uma consciência. Não precisa nem de ninguém falar nada. A sua consciência já diz se você está fazendo uma coisa certa ou errada. Mas os mandamentos de Deus, na nova aliança, é que depois que Deus te exorta,
A exortação é baseada naquilo que nós já somos, naquilo que nós temos e naquilo que nós podemos fazer em Cristo Jesus. Jesus falou assim: vocês são ricos. Quantos ricos tem aqui? Está todo mundo cansado, né, irmão? Jesus disse assim: vocês são ricos. Ele falou assim: eu me fiz pobre para vocês serem ricos. A Bíblia diz assim: vocês estão curados. Ele falou assim: eu peguei toda a enfermidade para que nós fôssemos curados. Então toda exortação, ela está baseada naquilo que nós temos, naquilo que nós somos e naquilo que nós podemos fazer em Cristo. Sem compreender a sua posição, a exortação se torna uma lei. Se eu chegar aqui todo domingo e falar assim: irmão, você tem que amar. Aí você fala assim: eu não consigo amar nem eu, pastor. Como é que eu vou amar os outros? Irmão, você tem que perdoar. É, pastor, você não sabe a vida que eu levo. Se você tivesse cara que trabalha comigo, você ia ver se tinha que perdoar. Irmão, você tem que ofertar. É, pastor, deve estar fácil para o lado do senhor, que você não sabe como é que está a situação lá em casa. Se a gente pregar essas coisas, vira lei. Elas estão no Novo Testamento, elas estão na graça. Nós temos que amar, nós temos que perdoar, sim. Mas por que nós temos que amar? Porque Cristo nos amou primeiro. Por que nós temos que perdoar? Porque nós já fomos perdoados. O Espírito Santo está dentro de nós. Deixa eu só ler uns versículos aqui para você e eu encerro. Você pode ficar de pé para me te mostrar, provar para você que eu estou terminando. Olha que interessante. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 4, verso 25. Olha os indicativos e os imperativos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois nós somos membros uns dos outros. Tem o indicativo, o imperativo, mas veio o indicativo. Tem gente que fala mentira, o casal fala mentira um para o outro. Aqui não tem, só lá no Mar Morto. Aqui não tem ninguém assim. A Bíblia está dizendo que nós não devemos mentir uns aos outros. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Qual é o outro versículo? Passa para mim, Efésios. Vamos explicar não, vamos só ler para acabar. Não passa o 26 não, Efésios 4:30. O outro, 4:30. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, imperativo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por que você não entristece o Espírito Santo de Deus? Porque Ele te selou e Ele vai com você até no Pai. Ele não te abandona, Ele não larga você. Ah, pastor, estou desanimado, mas Ele está lá com você. Próximo versículo, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu não consigo perdoar, porque você ainda não entendeu o tanto que Deus te ama. Olha o que Deus fez por você, irmão. Olha o tanto que Deus te amou. Efésios capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Como? O que o texto está dizendo? Como? Filho. Você já viu que o filho imita o pai na maior facilidade do mundo? Por que o Bernardo imita o pastor Leandro? Porque ele é filho, ele vive o dia inteiro com o Leandro, ele conhece o Leandro, ele anda igual, ele fala igual, ele se veste igual. Deus está falando assim: sede imitadores de Deus, porque nós somos filhos e filhos amados. Está vendo o indicativo? Vou encerrar só mais um, Efésios 5:2. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício, aroma suave e agradável. Por que nós podemos amar? Porque Cristo nos amou. Irmão, poderia ler vários aqui para você. Eu estou querendo só mostrar para você que se a religião, se a igreja para você, ela só tiver imperativos, você ainda está debaixo da lei. Não, tem que fazer isso, tem que amar, tem que perdoar, tem que fazer não sei o quê. Você tem que fazer isso sim, porque você entende quem você é em Cristo Jesus agora. Não combina mais um crente mentindo,
Não combina mais um crente fazendo fofoca. Não combina mais um crente mesquinho. Não combina mais um crente assistindo certo tipo de coisas. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você é da nobreza. Você é real, filho da realeza. Não é porque a igreja diz que não pode. É porque quem é você agora? Quando você faz isso, você exalta o nome do Senhor. Toda exortação é baseada na revelação de quem você é em Cristo. Quando você compreende a realidade da nova aliança, você vive de acordo com a vontade de Deus. Eu vou repetir isso para você. Quando você compreende a realidade da nova aliança, você vive de acordo com a vontade de Deus espontaneamente. Você não obedece porque a igreja manda. Nossa, tá lá na igreja, ó, pastor falou que tem que parar de fumar, pastor falou que tem que parar de beber. É assim que os amigos falam para quem vem para a igreja. Ih, você foi para a igreja agora? O pastor vai falar um monte de coisa que você não pode fazer. Tadinho do pastor. O pastor só tem um sonho na vida dele, que é comer lá na sua casa. O resto ele não fala mais nada. Ele só te ensina a cada dia. Se você conhecer o amor de Deus por você, você vai ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Eu queria te convidar nessa noite a você fechar os seus olhos. Vamos cantar uma canção? Está cedo, acabei bem cedinho. Agradeça a Deus por quem você é, por aquilo que Cristo fez por você. Se tem algo na sua vida que não está combinando com a sua nova natureza, se tem algo na sua vida que está acontecendo, olha, presta atenção, baixa o som para mim um pouquinho. Se tem algo na sua vida que ainda está acontecendo, e você sabe que isso não combina com a sua nova natureza de filho, Deus quer te libertar nessa noite, querido. Você vai sair daqui nessa noite, e você não vai ter mais o prazer de fazer essas coisas. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E eu creio que Deus nessa noite Ele está aqui para conceder para você um milagre na sua vida, para que você entenda o quão amado você é. Enquanto nós estivermos cantando uma canção, eu peço ao Espírito Santo e fala: Senhor, eu te entrego isso nas tuas mãos, porque eu sei que agora eu sou teu filho, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Jesus. Não poderei pagar o que você me fez. Aleluia. Se entregou na cruz por me amar. Oh Jesus. Obrigado, Jesus. Não olhou pro meu pecado, não olhou pras minhas falhas, se importou com minha distância de ti, não olhou pra quem eu era. Aleluia. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era pecador, mas agora eu sou filho. Aleluia. Você é filho, querido. Filho de Deus. Oh, aleluia.
Viva essa realidade, querido, de filho. Viva essa realidade de filho. Oh, Jesus. Não poderei pagar o que você me fez. Se entregou na cruz por me amar. Deixa o Espírito Santo mostrar o quanto Ele te ama, querido. Não olhou pro meu pecado, não olhou pras minhas falhas, se importou com minha distância de ti, não olhou pra quem eu era, mas se entregou por amor. Jesus se entregou por quem me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Nova aliança. Antes eu era A nova aliança nos fez filhos. pecado, mas agora eu sou filho. A nova aliança nos fez filhos de Deus. Filho de Deus, mas agora eu sou filho, filho de Deus. Oh, aleluia! Mas agora eu sou filho, filho de Deus. Oh, tem filho de Deus aqui nessa noite. Oh! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queria orar por você nessa noite. O texto diz que nós devemos ser imitadores de Deus, porque nós somos filhos e filhos amados. Sabe, todas as vezes que você estiver vivendo uma situação, pergunte para você mesmo: um filho de Deus, da realeza, faria isso? Essa é a minha posição de filho. Eu estou exaltando Deus. Sabe, quando você começar a fazer isso, você vai se colocar na posição de filho de Deus. Você vai ver que tem certas coisas que não combinam mais com você. Tem certas coisas que você fazia, era normal, mas agora não combina mais. Por quê, pastor? Porque você agora é filho. Você é da realeza. Ah, mas tem coisas que eu não consigo, pastor. Deus vai fazer um milagre nessa noite na sua vida, amém? Coloca a mão no teu coração nessa noite. Pai, nós oramos, nós pedimos pelo poder do Espírito Santo de Deus, ó Pai. O Senhor é o que criou o nosso coração, é o Senhor que pode trocá-lo, é o Senhor que pode mudá-lo e tirar aquilo que não presta dele, Pai. Deus, nós oramos nessa noite, Senhor Deus, para que toda crença errada caia agora em nome de Jesus, ó Pai. Toda crença religiosa, Pai, nós jogamos por terra em nome de Jesus agora. Nós oramos por uma crença correta agora, Pai. A crença de quem nós somos em Cristo Jesus, ó Pai. Do que nós podemos em Cristo Jesus, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos pela capacitação, ó Pai, do Teu Espírito Santo agora, Senhor Deus. Ó Pai, que nos conduza a toda a verdade, Senhor Deus. Trazendo revelação a nós agora de quem nós somos em Cristo Jesus, ó Pai. Para que nós venhamos viver nesse mundo
como vive um filho de Deus, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda a crença errada agora, Senhor Deus, todos os hábitos errados agora, Senhor Deus, e nós oramos agora, Deus, para que o poder do Senhor, ó Pai, seja atuante em nossas vidas. Nós declaramos agora, Pai, uma nova vida, Pai, uma vida, Senhor Deus, que condiz ao Filho de Deus, ó Pai, para que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos para que os casamentos, as famílias e os filhos, ó Pai, estejam vivendo de acordo com o chamado e o propósito de filhos de Deus, ó Pai. Antes éramos pecadores, ó Pai, mas hoje somos filhos de Deus, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, nós poderemos obedecer o mandamento, porque nós cremos no Filho de Deus, ó Pai, e nós cremos que somos amados, então nós podemos amar uns aos outros. Nós liberamos isso nessa noite, em nome de Jesus. Quem recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor. Valeu, recebo, em nome de Jesus.